Amado e amada de Deus, hoje, dia 6 de março, domingo, dia do Senhor, primeiro domingo da Quaresma, tempo especial na nossa igreja, tempo de conversão. Espero que você esteja fazendo e vivenciando essa Quaresma. Convido você a participar da missa no dia de hoje. É muito importante para nós cristãos não faltar à missa de domingo, né? Vá à igreja, participe da missa na sua comunidade. Se você está impossibilitado de ir à missa, né, participe conosco também virtualmente. A nossa missa é transmitida por esse canal às 17h30. Então fica o nosso convite aí para que você também reze conosco virtualmente. Mas vamos nos voltar para a palavra de Deus. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos o primeiro domingo quaresmal sendo inseridos e introduzidos nesta realidade em que somos tentados, né? Olhar para este momento em que Jesus foi tentado é olhar para a nossa realidade diária, onde também vivemos as tentações. Mas é muito interessante porque a palavra vai dizer que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele conseguiu vencer as tentações. Então, se eu quero vencer as tentações da minha vida, eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Preciso estar unido a Deus. E ali, é muito interessante porque então nós não vamos deixar de ser tentados. A tentação ela vai acontecer. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: mas eu não queria, me sentir tentado. Não, você vai se sentir tentado. Deus vai te dar a força para dizer não à tentação. É aí que está a grande diferença. A minha caminhada dentro da igreja, a minha comunhão, a minha busca do Espírito Santo vai me conceder a graça de, por mim mesmo, dizer não. Porque eu preciso fazer a escolha. Eu tenho o livre-arbítrio. E Deus me dá o livre-arbítrio para que eu possa escolher o caminho da minha vida. A palavra vai mostrar que Jesus ele foi tentado durante 40 dias. E aí, quando nós pegamos a primeira leitura de hoje, a primeira leitura vai apresentar este povo que passou os 40 anos no deserto. Ali a passagem, a saída para a terra prometida, esse povo que estava escravo no Egito e Deus libertou dessa escravidão e eles foram lá para a terra prometida e chegaram na terra prometida. Mas
Sabemos que no deserto, nesses 40 anos, eles passaram por muitas tentações e caíram nas tentações. É interessante a gente poder fazer esse paralelo, né? A primeira tentação, Jesus foi tentado no pão, né? Tá com fome, transforma essa pedra em pão. Jesus vai dizer, não só de pão vive o homem. Voltando lá no Antigo Testamento, o povo reclamou no deserto porque não tinha pão. Ao invés de ali eles clamar, eles reclamaram, eles se revoltaram. Não conseguiram lidar ali com essa ausência do pão, né? Essa necessidade de se satisfazer em tudo. E eu acho que isso é muito importante para a gente pensar, porque nós não vamos nos satisfazer em tudo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. E eu preciso enxergar dentro, né, desse tudo posso o que convém e o que não convém. E o grande erro nosso é cairmos no que não convém. E acabamos perdendo aquilo que temos de mais valioso. Eu preciso enxergar isso na minha vida. Eu preciso ter este cuidado, né? Então, essa tentação, né, dessa satisfação. Um outro momento ele foi tentado, né, na tentação do ter. Olha todo esse império que tem, tudo isso pode ser teu. Você pode ser essa pessoa poderosa. Você só precisa se curvar a mim e adorar a mim. Né? E Jesus vai dizer, adorarás somente o Senhor teu Deus. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, o povo não construiu bezerro de ouro para adorar, se desviaram, né? E às vezes na nossa vida nós corremos o risco de adorar aquilo que não é para ser adorado. Porque a pessoa só pensa no ter. Ela só está pensando em querer ter mais, ter mais, ter mais. E ela se vende. Ela se vende nessa busca de ter, né? Porque ela está adorando o dinheiro. Ela está, né, adorando. E ela se vende da forma mais feia, né? Ela se corrompe, né? A corrupção. E quantas pessoas ali, ela cai no pecado da corrupção. Às vezes queremos apontar tantos políticos, mas e as pequenas corrupções que nós fazemos no dia a dia? Né? Nós precisamos estar atentos, porque grande ou pequena também está errado. Né? E aí a gente vai para uma outra tentação. Jesus é elevado no monte e fala, joga-se daqui para baixo que Deus vai enviar os anjos para te segurar. Lá no deserto de Meriba, eles tentaram o Senhor. Jesus vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. E às vezes nós ficamos ali tentando o nosso Deus, querendo sinais, querendo provas, né? Nós precisamos é ter fé. Basta ter fé. Quando nós olhamos para toda essa situação de tentação, nós estamos olhando para tudo aquilo que na vida a gente vai lutar. Jesus, ele nos mostra nessa tentação que se queremos ser um cristão, um bom cristão, nós vamos ter que nos esforçar muito. Nós vamos ter que nos esforçar muito. Por isso que não existe cristão light. Tem cristão que quer ser cristão light, fazer o mínimo de esforço. É o cristão Jaiminho do Chaves, né? Vive querendo evitar a fadiga. Não, eu quero ser um cristão e vou me esforçar para ser um bom cristão. A tentação não vai deixar de existir.
Você vai ser tentado no seu trabalho, você vai ser tentado no seu casamento, você vai ser tentado em todos os locais. Mas cabe a você ir vencendo cada tentação. E não pense que você já venceu todas as tentações, porque o Evangelho vai nos apresentar esse pequeno detalhe também, quando diz, olha, que terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Ele vem novamente, ele virá novamente. Então nós precisamos estar sempre atentos. E estar sempre atento é estar sempre cheio do Espírito Santo. Eu não vou tentar o Senhor nos meus problemas. Eu posso estar passando pelo maior problema, mas eu não vou dizer, Senhor, se Tu existe, me prova que o Senhor está cuidando de mim. Eu creio. Eu só preciso crer. O Salmo vai dizer, em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Eu não tento o Senhor. Eu clamo, eu peço. Esteja comigo. Então que você na sua palavra busque estar junto de Deus. Busque estar cheio do Espírito Santo, para que você possa vencer todas as tentações do seu dia. E vou te falar, teremos tentações todos os dias. Padre, mas eu caí em tentação, eu pequei, nunca mais Deus vai me perdoar. Deus vai te perdoar. Confessa os teus pecados, né? Se arrepende de coração, né? E ali você vai ter absolução dos seus pecados. Esse é o caminho. Você vai começar novamente. E o tempo quaresmal é um tempo muito importante porque ele nos oferece um caminho onde nós conseguimos ser firmes, né? 3 armas espirituais para vencermos as tentações: jejum, oração, caridade. Jejum, né? Ou seja, eu vou me abster, sim, de algumas coisas, eu sempre vou me abster eu não vou me dar o prazer em tudo, eu vou estar conectado com Deus em oração, eu preciso estar conectado com Deus, então primeiro eu conecto comigo mesmo, o jejum, cuidando de mim mesmo. Segundo, eu me conecto com Deus, oração, né? Estou ali unido a Ele. Terceiro, caridade, eu me conecto com o irmão. O irmão me ajuda também a vencer as minhas tentações. Então que na nossa vida nós possamos lutar cada vez mais para não cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação, é o que a gente sempre pede no Pai Nosso. Então vamos rezar com bastante fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.